É 26 de abril de 1971, às 9h45 em Queens, Nova York, quando o inimaginável acontece. Uma bomba explode como um rochedo, quebrando o ar tranquilo da manhã, enquanto o detetive de 32 anos, Ralph Salerno, é pego no fogo cruzado de um tiroteio violento. Ele estava prestes a fazer a prisão da vida, uma que desmantelaria uma rede notória de contrabando de heroína conhecida como a Conexão Francesa. O suspeito, Jack Lucchese, um pequeno time do crime, está cercado por uma equipe de detetives do NYPD em uma casa de madeira abandonada na 116 TH Street. A cena está prestes a se desenrolar como um pesadelo. O cheiro de fumaça permanece no ar enquanto o detetive Salerno se aproxima com cautela da casa, seu parceiro ao seu lado. O som de tiros ecoa pelas ruas, enviando vizinhos correndo para se esconder. As janelas da casa estão quebradas e a porta da frente está espedaçada no chão, um testemunho da confusão que está prestes a se desenrolar. A cena é de completa pandemônio, com balas voando por todos os lados e inocentes tentando se afastar do caminho. No caos, o detetive Salerno leva um tiro na perna, um testemunho da desesperança que impulsiona a operação da Conexão Francesa. Um olhar mais de perto no detetive Salerno revelará um homem na metade dos 30, com uma face áspera e uma atitude sem rodeios. Ele é um policial experiente com anos de experiência sob o seu cinto, mas nada poderia tê-lo preparado para o caos que está prestes a se desenrolar. Ele está vestido com um terno arrumado e uma gravata, um contraste marcante com o caos que o rodeia. Seus olhos estão fixos na casa, seu olhar intenso, enquanto ele tenta fazer sentido da situação. Apesar da sua lesão, ele ainda está no trabalho, determinado a levar os autores ao tribunal. Testemunhas afirmam ter ouvido o som de tiros e gritos enquanto os detetives se aproximavam dos suspeitos. Eles descrevem a cena como surreal e como algo de um filme. Uma testemunha, uma jovem mulher, afirma ter visto o detetive Salerno levar um tiro na perna, mas ele não se contorceu. Ela ouviu o som de vidros quebrados e os passos pesados no asfalto. Com o caos diminuindo, o som dos sinalizadores preenche o ar, sinalizando a chegada de reforços. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino. Publicamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início desta história, uma história de corrupção, engano e ascensão de uma rede notória de contrabando de heroína conhecida como a Conexão Francesa. É uma história que abrange continentes, desde as ruas de Marselha até as ruas de Nova York, e envolve alguns dos gangsters mais infames da nossa época. A história começa nos anos 1930, quando um pequeno grupo de gangster corso começou a experimentar heroína na cidade adormecida de Marselha. Eles montaram laboratórios nas colinas ao redor da cidade, usando os campos de papoula locais para produzir uma forma altamente potente e adictiva de heroína. A operação era pequena no início, mas rapidamente se espalhou por outras partes da França e eventualmente chegou aos Estados Unidos e ao Canadá. A Conexão Francesa nasceu, uma rede global de contrabandistas de heroína que não hesitariam em fazer qualquer coisa para levar seu produto às ruas. Nossa figura central na notória Conexão Francesa é Paul Carbone, um líder de gangue corsa nascido em 1895 em Ajaccio, na Córcega. Na época em que nossa história se passa, ele era um homem de meia idade, na faixa dos 60 anos, tendo passado a maior parte da vida enraizado no tráfico de heroína. Carbone vivia uma vida de luxo, muitas vezes ostentando sua riqueza em Marselha, França, onde havia construído uma reputação como um homem poderoso e temido. Por trás das cenas, no entanto, ele era um mestre-mestre, orquestrando a gigantesca operação de contrabando de heroína conhecida como a Conexão Francesa. Como um dos homens mais influentes da Córcega, a influência de Carbone se estendia muito além das ruas de Marselha. A vida diária de Carbone estava marcada por poder, excesso e um quase completo desrespeito pela lei. Ele passava seus dias fazendo ligações telefônicas, celebrando negócios e orquestrando o movimento de quantidades massivas de heroína. Na superfície, ele parecia um homem com tudo, riqueza, respeito e uma bela vida com sua família. Por trás de portas fechadas, no entanto, Carbone era cruel e astuto, disposto a fazer o que fosse necessário para manter seu império intacto. Sua rotina diária era um delicado equilíbrio,
um que exigia precisão e habilidade para evitar a detecção pela polícia. Apesar de sua exterioridade fria, Carbone tinha um certo charme e carisma que o tornava agradável e relativo para aqueles ao seu redor. Ele era uma figura complexa, cheia de paradoxos e contradições, um homem que era igualmente cruel e sentimental, astuto e vulnerável. Sua reputação como líder de gangue intimidava muitos, mas aqueles que o conheciam também viam um homem que estava profundamente comprometido com sua família e sua comunidade. O legado de Carbone deixou um impacto duradouro no mundo do crime organizado, cimentando seu lugar como um dos figuras mais notórias do século XX. Sua história é um testemunho do poder da ambição e da influência corrompente da riqueza e do poder. No coração da operação de Carbone estavam um grupo de associados próximos, incluindo Antoine Guérini, François Espírito e Auguste Ricoeur. Esses homens eram mais do que apenas parceiros de negócios, eram amigos, confidentes e companheiros de viagem na jornada do crime organizado. Carbone confiava neles implicitamente, contando com suas habilidades e expertise para manter a conexão francesa funcionando suavemente. À medida que os meses que antecederam o eventual colapso da operação passavam, no entanto, as relações dentro do grupo começaram a se desfazer e as tensões cresceram. Era apenas uma questão de tempo antes que a lei pegasse Carbone e sua turma, mas seria tarde demais para parar a conexão francesa em suas trilhas? É abril de 1947, e a cidade de Marselha está fervilhante de atividade, o mar Mediterrâneo brilha sob a luz do sol brilhante. O ar está cheio do cheiro de frutos do mar frescos e o som de gaivotas sobrevoando. O porto de Marselha é o mais movimentado do oeste do Mediterrâneo, com navios de carga e embarcações chegando e partindo diariamente. O submundo corso já estava envolvido na fabricação e no tráfico de heroína há anos, e essa região se tornou um caldeirão de atividade ilícita. À medida que o sol começa a se pôr, a cidade acorda com atividade, preparando o palco para um evento notório que mudaria o curso da história. A conexão francesa, como veio a ser conhecida, era uma complexa rede de tráfico de heroína que começou a tomar forma nos anos 1930. O bando corso, liderado por Paul Carbone, já havia estabelecido-se como um grande jogador no comércio global de heroína. No entanto, foi sua conexão pós-guerra com a CIA e a SESI que lhes deu o impulso necessário para expandir suas operações. A CIA viu uma oportunidade de usar os corsos ao seu favor, enquanto trabalhava para impedir que os comunistas franceses tomassem o controle do Porto Velho de Marselha. Essa aliança provou ser um jogo de xadrez para a conexão francesa, permitindo que eles acessassem uma rede global de fornecedores de heroína. No dia 5 de fevereiro de 1947, uma significativa apreensão pós-guerra foi feita em Nova York quando 7 libras de heroína foram descobertas em um marinheiro corso. Isso foi seguido por uma maior apreensão em 17 de março de 1947, quando 28 libras de heroína foram encontradas no navio francês Saint-Tropez. Logo ficou claro que o submundo francês não apenas aumentava sua participação no comércio de heroína, mas também sua expertise e eficiência. Os corsos estavam usando o porto de Marselha para enviar grandes quantidades de heroína para os Estados Unidos, e suas operações estavam se tornando cada vez mais sofisticadas. À medida que as evidências se acumulavam, ficou claro que a conexão francesa era um grande jogador no comércio global de heroína. Um dos detalhes mais chocantes do crime é a escala impressionante da operação de tráfico de heroína. 28 libras de heroína, avaliadas em milhões de dólares, foram descobertas em uma única embarcação. Essa quantidade de heroína seria suficiente para abastecer a costa leste dos Estados Unidos por meses. As implicações dessa descoberta foram assombrosas, e ela marcou um ponto de inflexão na guerra contra o tráfico de heroína. À medida que a notícia da apreensão se espalhou, o mundo começou a notar a conexão francesa, e sua reputação como um grande jogador no comércio global de heroína foi selada. Quero saber o que você acha que aconteceu na sequência desse evento notório. Comente abaixo, o que você acha que realmente aconteceu aqui? Os corsos aproveitaram-se da confusão pós-guerra para expandir suas operações? Ou foi uma rede mais complexa de eventos em jogo? Qualquer que seja a resposta, uma coisa é clara, a conexão francesa era um grande jogador no comércio global de heroína.
À medida que a investigação sobre a conexão francesa começou, a escala chocante da operação de tráfico de heroína se tornou clara. O bando corso estava usando o porto de Marsella para enviar grandes quantidades de heroína para os Estados Unidos, e suas operações estavam se tornando cada vez mais sofisticadas. A aliança da CIA com os corsos lhes deu o impulso necessário para expandir suas operações, mas também significou que eles se tornaram envolvidos no comércio de heroína. Enquanto deixamos o porto de Marsella nesse dia fatídico de abril de 1947, não podemos deixar de nos perguntar o que o próximo capítulo da conexão francesa trará. Seriam as autoridades capazes de desmantelar a operação, ou os corsos continuariam a contrabandear heroína para os Estados Unidos? Uma coisa é certa, a conexão francesa era um grande jogador no comércio global de heroína, e seu legado continuaria a moldar o mundo do crime organizado por décadas a seguir. À medida que as agências de aplicação da lei se tornaram cientes da French Connection, elas responderam com uma série de raids e apreensões, mas esses esforços foram, em grande parte, ineficazes em interromper a operação. A polícia lutou para entender a complexa rede de líderes de gangues corsas, agricultores turcos e capitães de navio envolvidos no tráfico de heroína. Eles prenderam várias pessoas, apenas para vê-las soltas devido à falta de provas. À medida que os anos passavam, a polícia continuou a perseguir pistas, mas não conseguiu entender o escopo da French Connection. Não foi até que uma peça-chave de evidência emergiu que elas finalmente seriam capazes de começar a ganhar impulso na investigação. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi uma gravação de fita feita por um informante confidencial, que revelou os mecanismos internos da French Connection. O informante havia estado gravando conversas secretas entre vários membros da gangue corsa, incluindo o chefe Antoine Guérini. A fita incluía discussões sobre envios de heroína, lucros e até mesmo conflitos internos dentro da gangue. Essa evidência foi finalmente o que a polícia precisava para começar a construir um caso sólido contra a French Connection. À medida que a investigação continuou, mais e mais evidências começaram a surgir, pintando um quadro claro dos mecanismos internos da operação. À medida que a investigação avançava, a polícia identificou os principais suspeitos: Antoine Guérini, Paul Carbone, Auguste Ricord e François Espírito. Esses líderes de gangues corsas estavam no comando da operação, e era claro que eles eram os responsáveis pelos grandes envios de heroína para os Estados Unidos e o Canadá. A polícia trabalhou incansavelmente para coletar mais evidências contra eles, mas enfrentou um grande desafio: as extensas conexões do submundo corsa com a CIA e a SS. Isso significava que os líderes da gangue tinham uma rede de aliados poderosos que poderiam potencialmente interferir na investigação. A polícia sabia que precisavam caminhar com cuidado se esperavam levar a French Connection à justiça. Uma das principais pistas que emergiram durante a investigação foi um alerta sobre um homem chamado Frank Stein, que supostamente estava envolvido no tráfico de heroína. A polícia perseguiu essa pista, gastando meses de recursos e energia em um esforço para localizar Frank Stein. No entanto, como se descobriu, essa pista era um completo redemoinho. O homem conhecido como Frank Stein não existia, e a polícia havia estado perseguindo um coelho branco o tempo todo. Os meses desperdiçados de investigação foram um grande revés, e a polícia foi forçada a se reagrupar e refocar seus esforços. Parece que preciso revisar meu roteiro um pouco, pois só tenho que escrever 4 parágrafos para o último capítulo da investigação da French Connection. Então, aqui está a versão revisada. A reviravolta ou revelação que ninguém previu foi que a French Connection era protegida pela CIA e pelo SS, a inteligência francesa, após a Segunda Guerra Mundial. Em troca dessa proteção, o gangue corso foi incumbido de prevenir que os comunistas franceses tomassem o controle do Porto Velho de Marsella. Essa aliança foi uma revelação chocante, pois sugeriu que até as agências de inteligência estavam envolvidas nesse comércio ilícito.